Tudo bom, pessoal? Gosto sempre de trazer para vocês aqui. Nós vamos ter aqui, com certeza, os donzelas de político que vão querer defender o indefensável, tá? Então, se você é um donzela, por favor, pula para o próximo vídeo. O site da USA, do DHS, na verdade, ele publicou uma nota nessa semana onde ele chama Making America Safe Again. E ali vocês vão ver que tem poucas informações sobre isso, porque é o que o Donald Trump mandou fazer, né? Não, põe aí, ponto, né? Quais são os números reais? Qual é a realidade do que está acontecendo? As pessoas não estudam, né? Então esse é o grande problema que eu acho nas políticas hoje. Eu não estou falando só do Donald Trump, estou falando de vários políticos, tá? Vários. Nós criticamos muito o Lula, eu sou um grande crítico do Lula e de toda a corja que não só ele colocou no poder, mas que ele nomeou também. Pessoas extremamente sem a menor noção da responsabilidade jurídica, política e até social que eles têm na mão deles. Eles vão metendo bala e vão fazendo o que querem e mentem em cima de mentira, né? É mentira em cima de mentira. As pessoas estão acostumadas a ouvir mentiras que massageiam os tímpanos dela e ela acaba ficando ali, tá vendo, ó, eu disse isso. As pessoas adoram falar eu disse, as pessoas não gostam de dizer caramba, eu estava equivocado, eu pensei errado, eu acreditei naquele desgraçado. A gente vê isso no Brasil o tempo inteiro. Então eu vou trazer aqui para vocês, eu vou pedir para o meu pessoal recortar aqui o que está ali no site e colocar ou aqui, onde eles acharem melhor, para vocês poderem ler, tá? Então ele fala assim, de acordo com a ordem do secretário Nomes Leadership, da liderança do secretário Nomes, o DHS está trabalhando arduamente para combater e prender as pessoas. Aí vocês vão ver ali um texto sobre os aliens criminosos, tá? São os imigrantes ilegais que cometeram crime. Eu sou extremamente a favor disso. Inclusive, ali embaixo tem um link onde eles colocam os mais procurados pelo ICE, que são pessoas criminosas mesmo, são bandidos mesmo. Isso aí não... Eu vi ontem uma execução que houve aqui nos Estados Unidos, né, de uma pessoa que cometeu 2 homicídios. A pessoa fala, duplo homicídio. Isso é coisa da mídia, duplo homicídio é coisa da mídia. Quando alguém fala isso pra mim, eu fico imaginando a pessoa matar uma mesma pessoa 2 vezes. Isso é um duplo homicídio, né? Cometeu 2 homicídios é uma coisa, são 2 pessoas diferentes. Duplo homicídio é você cometer 2 vezes o mesmo crime. O mesmo crime só pode ser cair sobre a mesma pessoa, né? Naquela mesma situação. Então ele não vai responder por duplo homicídio. Parece aquele duplo homicídio carpado, né? Uma manobra de ginástica, né? Cometeu 2 homicídios. Uma pessoa, um crime, ele cometeu aquele crime com uma determinada violência, com um determinado propósito. São duas situações totalmente separadas, né? E deveriam ser julgadas e são julgadas de formas separadas. A intenção que ele matou a pessoa A pode ser diferente da intenção que ele matou a pessoa B. A ele pode ter matado por ódio, a B ele pode ter matado porque essa pessoa era simplesmente alguém que estava sendo testemunha, então ele resolveu apagar o arquivo também. São propósitos diferentes, né? Então são 2 homicídios. E essa pessoa foi condenada ao corredor da morte. Ontem à noite, na verdade, ele foi morto por fuzilamento, porque ele mesmo escolheu o fuzilamento. Eu acho que essas pessoas que saem dos seus países e vão para outros países para cometer crimes violentos, essas pessoas não merecem a menor consideração nem do país que a recebeu, nem do país antigo dela e muito menos da sociedade. Essas pessoas que vêm fazer gangues, para fazer tráfico de droga, isso aí é a escória da sociedade, isso aí deveria ser exterminado da face da terra e não ficar dando despesa nas cadeias para os cofres públicos, né? A gente paga para esse bando de vagabundos sem qualquer caráter ou critério ficar ali comendo e existindo. Tá? Eu sou contra isso. Mas, enfim, existem alguns exageros. E são esses exageros que eu vou colocar para vocês, para que não exista aí uma discriminação, como eu tenho visto acontecer aqui nos Estados Unidos em algumas situações. Você pega um sticker, um adesivo verde, e coloca esse adesivo verde em todo imigrante. Como se todo imigrante fosse a teoria do Cesare Lombroso.
né? Ou ele tem O Homem Criminal, ele escreveu uma obra que é super famosa, que se chama O Homem Criminal, né? O Homem Criminoso. Ele descreve que o criminoso ele já tem algumas características genéticas, físicas, inclusive a cor dele e tudo mais. Ele coloca o Lombroso, descreve, não sou eu que descrevo, o Lombroso descreve como aquela pessoa já predisposta a cometer crimes. E hoje o que eu tenho visto aqui é isso, né? Algumas pessoas olham e falam, é imigrante? Vai me matar, sabe? Coisas assim. Então isso eu não concordo. E aí eu acho que essa descrição que foi colocada no site do DHS, ela merecia um pouco mais de atenção no sentido de esclarecer, olha, nós somos absolutamente contra esse bando de vagabundo desgraçado que vem para cometer crime, mas não temos absolutamente nenhuma crítica à imigração legal. Isso não está sendo dito, tá? Essa é a minha preocupação. Então eu vou trazer para vocês aqui uma tabelinha que eu preparei. Eu fiz algumas pesquisas e eu fiz agora rapidinho de manhã, então eu usei inteligência artificial mesmo, porque para mim ia ser muito mais rápido, porque hoje é sábado eu saio com meu filho. Todo sábado de manhã eu saio com ele pra gente passear junto, no shopping, para ver carro e tudo mais. Então eu não quis perder muito tempo em cima disso, mas eu vou pedir para eles colocarem aqui ou aqui para vocês olharem. Se nós pegarmos aqui de 2018 a 2022, porque muitas inteligências artificiais são falhas em 23, 24 e 25 não tem, né? Então eu peguei nos anos em que todas elas tinham. Então eu montei um apanhado aqui, eu fiz uma pesquisa no Gemini, no ChatGPT, e no DeepSeek, tá? Aí eu consolidei as informações que tinham ali nesses relatóriozinhos que eu vou pedir para eles imprimirem aqui e colocarem para você. Tabela de crime violento de homicídios nos Estados Unidos de 19 a 23, certo? Então nós temos aqui, ó, vamos abrir a primeira página aqui só para vocês entenderem a tabela. Ela marca 19 a 23 lá em cima, mas ela coloca de 18 a 22. Por quê? Porque o de 23 foi fechado em dezembro de 2022, e assim retroativamente, tá? É por isso que vocês vão ver essas diferenças de datas. Então vamos lá, eu vou começar de 18, que foi publicado em 19, até 22, que foi publicado em 23. Primeiro, nós temos Birmingham e Kansas City, tá? Com 131 homicídios em cada uma delas. Nós tivemos a taxa de crimes violentos de 1.900 para cada 100 mil habitantes. Crimes violentos não é só morte, tá? São crimes violentos. Aí você vai ver a percentual de pessoas por etnia que cometeram aqueles crimes, tá? Então nós temos 52% negros, 44% brancos e 4% de outros, tá? Só que destes aí, 5% eram imigrantes, tá? Preste atenção nisso. E eu estou colocando as fontes ali também, tá? E se vocês forem olhar 2019, 2020, 21, 22, nós temos exatamente os mesmos dados, e os dados são fornecidos ou por institutos regionais ali daquela determinada cidade, ou daquele determinado estado, ou pelos próprios relatórios do ICE, tá? Então vocês vão ver que nós temos aqui casos em que flutuam entre 4 e 6% o índice de cometimento de crimes violentos por imigrantes, tá? Foram cometidos por imigrantes e não por cidadãos americanos. Quando você vê nesse mundo, nesse universo, vamos falar assim, de cometimento de crimes, se você olhar aí os 308 homicídios, ou até o mais alto aqui, vamos colocar 2020 em Chicago e Albuquerque, 775 homicídios, vamos colocar 800, né? Se você transcrever isso para 4%, nós estamos falando em 32 cometidos por imigrantes. De 800, 32 foram cometidos por imigrantes. Então, quer dizer, vai reduzir, que é a oratória de Donald Trump, vai reduzir a criminalidade ou a taxa de crimes violentos no país simplesmente prendendo os imigrantes criminosos? Sem dúvida nenhuma vai, porque nós vamos ter 4% a menos. Mas isso vai ser impactante na redução da taxa de crime estadual ou nacional no final de 2025? Não vai, tá? Não vai. Não ache que você estereotipar um imigrante, falando, o imigrante é o criminoso, no final do ano vocês vão ver que nós vamos cair de 800
homicídios para 0. Não vai ser assim, tá? Então essa oratória, ela não é de verdade, tá? O número de crimes cometidos, proporcionalmente, cometidos por imigrantes, ele é bem menor do que o número de crimes cometidos por cidadãos, por americanos, ok? E isso precisa estar claro para vocês. Eu não estou defendendo o imigrante, muito menos o imigrante ilegal, muito menos o criminoso. Para mim, vagabundo tem que ir para cadeia mesmo, tem que pegar esse desgraçado e botar no corredor da morte, certeza, tá? Eu sou totalmente a favor de pena de morte para esse tipo de crime violento grave contra a sociedade, contra a vida humana, são coisas que você não repara mais. Mas a gente precisa ser honesto e dizer, olha, o problema é bem maior do que esse que está sendo pintado. E não é com redução de staff, como está se fazendo, reduzindo aí o orçamento, reduzindo os gastos com a polícia, reduzindo o número de efetivos, cortando, demitindo policiais, demitindo pessoas de segurança pública, demitindo estruturas que são vigilâncias de escolas. Não é assim que você vai reduzir o número de criminalidade total, que é o que realmente importa, certo? Não adianta a gente estereotipar e colocar o alvo nas costas de um único estereótipo. Isso aí vai simplesmente criar uma nuvem de fumaça que no final do ano vai ver que esse número não vai bater, tá? Não vai acontecer, porque não tem como acontecer baseado exclusivamente nessa diretriz. Precisa abrir muito mais o leque para reduzir esses números. E aí, eu vou pedir para eles colocarem aqui também, porque eu fiz algumas pesquisas, eu fiz algumas coisas aqui, inclusive, sobre fontes dos dados, né? Algumas dessas fontes, a gente sabe que elas não são 100% corretas, tá? Então, por exemplo, eles colocam aqui, teve uma que inclusive eu vi aqui do FBI, onde ele fala crimes violentos cometidos por negros, por exemplo. Tá, mas e se o imigrante for negro, ele entra como imigrante ou ele entra como negro? Tá? Então ele não distingue esse tipo de coisa ali. Então, ou se ele for branco, ele entra como branco ou ele entra como imigrante? E se ele for com cara de mexicano, ele vai entrar como mexicano, mas e se ele nasceu nos Estados Unidos? Entendeu? Não tem essa distinção. Então eu coloquei isso aqui, eu fiz essa nota aqui também. Outra questão, eu coloquei uma situação de Detroit aqui, onde que reduziu os homicídios, sim, né, em 2023 nós vemos a tabela de redução de Detroit, porque foram feitas políticas públicas, como eu disse para vocês. Não adianta ir atrás só do imigrante e achar que vai reduzir criminalidade. Não vai, esquece. A maioria dos crimes não são cometidos por imigrantes, né? Nós temos aí um número gigantesco de massa carcerária e criminosos que estão soltos, que não são imigrantes, né? Então a gente precisa encarar isso de frente e enxergar que o problema é outro. Nós precisamos resolver todos eles, inclusive da imigração ilegal. Mas nós precisamos focar que a maioria dos crimes não são cometidos pela imigração ilegal, são cometidos por cidadãos americanos. E precisamos achar a causa disso para evitar que isso acabe acontecendo. Ah, mas é o fentanil. Esse é um percentual, a gente pode até gravar um vídeo falando sobre isso. Eu estive na Filadélfia, vi com os meus olhos o que o fentanil tem feito ali, tá? Claramente, sou pai, morro de medo desse tipo de situação. Eu acho que vale até um vídeo a gente falar sobre isso daí, porque eu fiz um estudo legal sobre isso, tá? Então eu deixei aqui as fontes, deixei aqui a pesquisa que eu fiz para vocês olharem, entenderem, analisarem e verem que muitas vezes a mídia pega a notícia, ela deturpa, porque todo mundo hoje quer ser expert, né? E aí ele vira um comentarista. Comentarista é aquele cara que tô fazendo o que da vida? Não tô fazendo nada. Vou trabalhar de graça para botar minha carinha na televisão e achar que eu sou famoso. Aí ele vai ali virar comentarista. E vai falar um monte de besteira, sem ter pesquisado, sem ter estudado, sem ter a menor noção do que realmente está acontecendo. Então eu trouxe aqui para vocês uma visão fria do que acontece e do que eventualmente pode ser feito para conter esse tipo de crescimento na violência, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.